Tem outra receita para você aqui, para cuidar e melhorar das finanças. E esse é o nosso assunto de hoje na nossa entrevista do dia. No programa Manhã da Mais, a entrevista do dia. E me conta, como você cuida das suas finanças pessoais? Seja qual for a resposta, terminando o mês aí no azul ou no vermelho, sempre dá para melhorar a sua relação com o dinheiro. E eu te conto essa dica agora mesmo, junto com o gerente de relacionamento e negócios da ViaCred, a cooperativa de crédito ViaCred, Rubens José Tortato. E eu estou recebendo ele ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Mais e também em transmissão simultânea pelo Facebook da Rádio Mais. Muito bom dia, Rubens. É um prazer recebê-lo hoje aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Mais para falar sobre esse assunto tão importante, né? Que são as nossas finanças, a nossa saúde financeira. Obrigada e bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Então, vamos começar a falar aí do nosso... Antes de começar a falar do nosso dinheiro, claro, nós comentamos aqui, né, no início da entrevista sobre a cooperativa de crédito, né? A ViaCred. E o que significa ser um cooperado da ViaCred? Quais são as vantagens de uma cooperativa? Bruna, as vantagens da cooperativa são bastante, tá? Então, só para falar um pouco da ViaCred. A ViaCred já tem 70 anos, ela completou 70 anos agora em novembro. Ela tem uma origem lá em Blumenau, no Vale do Itajaí, tem uma presença muito forte e uma história muito bonita. Ela surgiu dentro da companhia Hering, né, que no início era para atender os funcionários da Hering. Queriam fazer uma reforma na casa, comprar algum item, algum bem, e era uma forma de financiar esses funcionários, né? Com o crescimento da empresa, indo para outras cidades, sempre onde a Hering ia para outras cidades, se instalava, a cooperativa estava junto. Com o passar dos anos, né, foi se fortalecendo, muitas pessoas às vezes saindo da Hering, mas queriam manter o seu vínculo com a cooperativa na cidade e na região. A cooperativa abriu agências na rua, né, lá em Blumenau, iniciando por Blumenau, depois teve uma expansão nas cidades do Vale do Itajaí, né, então já são mais de 100 agências lá, e em 2019 ela fez um planejamento para sair da região do Vale do Itajaí, de Santa Catarina, e iniciou sua expansão, coincidência aqui por São José dos Pinhais, abrindo 3 agências, né, nós temos 3 agências aqui em São José dos Pinhais. Mas em Curitiba, agora já vai inaugurar também em Piraquara, a gente já está indo para 9 agências aqui em Curitiba e região, e vai ter mais ainda. Vai abrir maravilha. Mais agências. Mais presentes aqui para São José dos Pinhais. Com certeza. Claro, né? Sempre trazendo aí várias dicas também para como lidar aí com a saúde financeira, né? E a cooperativa de crédito é, claro, muito diferente de um banco, por exemplo. Sim, ela tem algumas similaridades, mas tem as suas características. Similaridades com o sistema financeiro, com os bancos tradicionais, são os produtos, cartões, conta corrente, empréstimos, né, os aplicativos, né, são parecidos, tá? A cooperativa e os bancos são muito parecidos nesse sentido. O grande diferencial é a forma como é tratado dentro da cooperativa, onde é um cooperado, é um associado, ele é sócio da cooperativa, ele participa. A cooperativa tem as assembleias, muitas coisas que são definidas e mudadas na cooperativa são em função de sugestões que se parte dos cooperados, né? Tem o retorno de sobras, ou não, as tarifas, tem algumas situações que não são cobradas tarifas, ou onde são cobradas tarifas, empréstimos, os juros pagos, os juros recebidos. A cooperativa ela dá um retorno, uma vez por ano, ela retorna, é o retorno de sobras que é acreditado na conta do cooperado. Então, são benefícios que a gente sabe que num sistema financeiro tradicional é o lucro do banco, da instituição financeira. Então, aquilo que se paga de tarifas vai para o acionista, né? Na cooperativa é diferente. Do que se paga, uma parte é retornada para o cooperado e outra é a participação da comunidade. As cooperativas, estrategicamente, elas estão situadas em bairros
Onde está o pequeno comerciante, onde está o pequeno estabelecimento, onde residem a maioria das pessoas, então ela tem aquela presença física também, né? Aquela humanização do atendimento que hoje no sistema bancário já está muito digitalizado, né? Então, com o avanço da tecnologia, o contato do cliente, o cooperado com a instituição, o contato humano ele está mais difícil. Na cooperativa não, ela valoriza esse atendimento, ela alia a tecnologia com o atendimento humanizado. E é um atendimento muito humanizado mesmo. Essa semana mesmo eu precisei ir até a cooperativa, a ViaCred, fui muito bem atendida, não fiquei nem 10 minutos esperando, já fui atendida, é um atendimento maravilhoso e eu convido você, ouvinte da Rádio Mais, também a conhecer. E agora falando, Rubens, né, da nossa situação financeira, né, sempre dá para melhorar, né, mesmo Sim. Estando no vermelho, estando no azul, é sempre bom pensar em melhorias para a nossa situação financeira. E nesse caso, né, neste ano, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo, eu acho que a gente tem que, começo do ano principalmente, né, vem aquelas despesas que a gente já sabe, né, vem o IPVA, mensalidade escolar, a compra de material escolar, né, já agregam algumas despesas do que a gente já tem no dia a dia, né. Além do que, muitos de nós deixam aquelas despesas de fim de ano, né, que a gente gasta um pouco a mais, né, acaba se excedendo, então já começa com um pouco mais de despesa já no início do ano. Mas o importante, o que é? É mensurar, né, e se planejar, ver o que você se organizar, entender aquilo que você tem de gasto fixo, né, que são essas despesas que eu comentei, né, e nisso aí adequar ao seu orçamento, planejar. Pode ser de uma forma muito simples, ou numa planilha de um Excel, ou num próprio papel, de ter essas despesas e ver, eu ganho X, tenho essas despesas fixas, né? Estou adequado dentro do orçamento, né? Se tiver, ok, se não tiver, onde que eu posso cortar? Tem supérfluos, né? Tem situações que às vezes são supérfluas, a gente tem que fazer, porque se a gente não faz essa organização, a gente acaba gastando mais do que ganha e vira uma bola de neve. Né? Então, na cooperativa, a gente tem soluções, a gente tem, até tem aqui cartilhas de educação financeira, né, que a gente distribui aos cooperados, a gente participa de eventos, sejam eles online, sejam presenciais, sobre educação financeira. A cooperativa preza muito isso, de estar dando esse respaldo para a população, para o seu cooperado, para o não cooperado, para justamente ter uma educação e uma situação financeira saudável. Então, esse sendo o primeiro passo. E no caso da nossa reserva de emergência, né? Às vezes a gente deixa ali um dinheiro guardado para uma reserva e a gente deve usar essa reserva para melhorar a situação financeira? Com certeza. Porque aqui não tem uma fórmula pronta, né? O que se aconselha é procurar deixar entre 3 a 6 vezes o que você ganha mensalmente como uma reserva. Como eu falei, a gente já tem tantas despesas que são fixas, que você já sabe que vai ter, né? Mas muitas vezes pode surgir uma despesa inesperada de uma doença, uma viagem, alguma situação que não foi planejada, um desemprego, né? Uma perca do emprego, um fechamento do seu estabelecimento comercial, né? Então, assim, se você se planejou e você se organizou e fez uma reserva, nesse período que você tem esse previsto e tiver que tratar desse tema, você teve uma reserva, você fez uma reserva, você vai te gerar uma tranquilidade por você ter feito essa reserva. Então, sempre se aconselha a ter uma reserva, né, para esse tipo de necessidade. Como? Por exemplo, na cooperativa, você pode fazer, não precisa fazer a reserva numa vez só, é muito difícil fazer numa vez só. Você pode se programar fazendo pequenos depósitos mensais, nós temos investimentos de forma programada, que debita na sua conta e faz essa reserva. Se você vendeu algum bem, algum item, não gastar todo ele, de repente uma parte daquilo guardar para uma reserva, né? E, então, assim, são formas que tem que você constitua que, numa eventual necessidade, você vai poder dispor desses valores. E também, né, mesmo se esforçando, né, tentando botar as finanças em dia, o que fazer quando as contas elas não batem, as contas elas não estão fechando, Rubens? Como é que a gente faz? Aí que é o planejamento financeiro, é você entender o quanto você tem de orçamento
de ganho mensal, o orçamento teu ou familiar, né? Bater com as contas, né? Se não bate, o primeiro passo é tentar cortar o supérfluo. Ou pensar, será que é necessário mesmo? Né? Um plano de celular, como exemplo, né? Se eu tenho um mais completo, mas será que eu utilizo todo ele? Será que eu não posso rever com a operadora, ter um plano um pouco mais adequado? Ou seja, também para um plano de TV por assinatura, mesma situação, você tem um plano maior, ou cortar ou ter um plano menor. Então, assim, é rever a real necessidade daquilo que a gente tem no orçamento, daquilo que a gente já está gastando. Uhum. Bruna, bom dia. Que me permita o nosso entrevistado, ele falando, eu me coloquei nessa situação. Eu tenho uma assinatura de TV a cabo que eu não assisto, né? É descontado todo mês ali, vem descontado, e se eu assistir uma vez, acho que foi muito. E tá lá, estão me descontando todo mês. Então, esse seria o caso, por exemplo... De rever, né? Então, é isso que ele falando de uma avaliação. Né? Que está supérfluo ali na conta que ele não está usando. Exatamente. Essas assinaturas de canal de TV, a Globoplay, né? Eu tenho, mas não assisto. E às vezes está debitando a sua conta, você não tem tempo de conferir, acaba debitando, e é um valor que poderia ser utilizado para um outro gasto do orçamento familiar. Veja a minha desorganização, porque ontem que eu fui perceber, porque chegou o aviso, a notificação, foi debitado R$ 49,90 da sua conta. Eu falei, mas do que? Daí eu vi lá, a assinatura da TV. Eu falei, poxa, eu tenho isso? E eu sempre exemplifico que o R$ 49,90 pode não parecer muito quando é você 50 olha... por mês, 49, mas se você multiplicar por 12, dá R$600. Né? R$600 já tem um poder de compra maior, dá para fazer uma boa compra no mercado. Guarda esse 50 então por mês, no final do ano você tem 600, né? Com certeza, com certeza. Então fica a dica. Então essa já seria uma dica também. Para mim. E para muitas pessoas que estão ouvindo, muitas pessoas que estão ouvindo, realmente é aquela correria do dia a dia, acaba não conferindo essas situações, né? Como debita em conta, ou vem numa fatura, ou vem no cartão de crédito, né? Na fatura do cartão de crédito, acaba não se atentando a conferir, mas são situações que no final do ano dá uma boa diferença. E garanto que muitas pessoas têm aquele medo, né, de sentar com a fatura na mão, pegar ali a caneta e olhar um por um. É aquela história, né, Rubens, de 10 em 10, 20, 30 no final do mês, dá 100, 200, que você poderia ter economizado, que você poderia ter colocado na sua reserva de emergência. Então, uma boa dica também seria sentar ali com a conta e riscar ali, um por um, os gastos supérfluos, cancelar contas indevidas, também, né, colocar ali no papel o que é realmente importante para se separar, sempre ter esse dinheiro para o importante. Com certeza. Outra situação é a compra por impulso. Também, né? Muitas vezes vem essas promoções, por exemplo, a Black Friday, né? E aqueles anúncios, um monte de anúncios, enfim, as pessoas acabam comprando mais, né, nesse período. Mas será que realmente era necessário? Né? De repente, eu vi uma TV lá, fui lá, comprei uma TV porque estava com uma promoção, mas de repente eu tenho 2 ou 3 TVs em casa, ou quase nem assisto mais, né? Porque hoje tem tantas alternativas diferentes de TV. Eu estou só pegando um exemplo da televisão, mas pode ser com uma roupa, às vezes você está passeando no shopping, vê lá uma promoção e compra. Daí chega, teu guarda-roupa está cheio, né? E aquela roupa, de repente, você não vai usar. Então, tomar muito cuidado nessas situações do impulso também, que você pode, depois que você gastou, por mais que possa devolver ou coisas assim, mas, de repente, não devolve, foi um gasto que não era necessário fazer naquele momento, né? Às vezes a gente até mesmo acaba olhando, olha a fatura, já vê que tá apertado, mas fica... Mas eu mereço... mas eu posso. Isso é perigosíssimo, então. Perigoso. E chegou pergunta pelo WhatsApp, Álvaro? Tem algumas mensagens. Primeiro, só fazendo uma observação, que é Rubens, que o Rubens me permita. Pena que a educação financeira esteja muito distante da camada, né, da grande maioria da população, né, que lá no passado a gente não tinha essa educação financeira, que hoje a gente começa a pelo menos buscar e a praticar, né, no geral. E o Valdeci, ele quer saber de uma situação, aquela pessoa que está negativada, ele tem um crédito, como é que ele pode estar revendo isso? Vamos ver o que ele diz. E essa via crédito aí,
Valdeci. Isso aí empresta bem, não? Quem está devendo na Caixa pode fazer uma via crédito? Valdeci. Ele quer buscar uma solução, né? Olha, Valdeci, isso acontece bastante, tá? Muitas pessoas procuram a Via Crédito, a cooperativa, para uma tentativa de reeducação, de realinhamento do seu saldo devedor, da sua dívida, né? Então, assim, o que eu sugeriria? Pode procurar um dos nossos postos de atendimento, nós fazemos o cadastro e a gente vai fazer a avaliação, né? Muitas vezes é aprovado, né? Porque o que acontece? De repente ele tem tomado no outro banco uma linha que seja cara, por exemplo, o cheque especial, que é caríssimo, né? Então, por que não a gente buscar uma forma parcelada, que vai pagar um juro mensal menor, uma parcela menor que dá para se adequar dentro do orçamento e sai daquelas linhas mais caras, né? Então, é possível a avaliação. A gente sempre está avaliando as possibilidades dessa readequação de dívidas em outras instituições. O João também, perdão, o Aguinaldo também pergunta aqui, Bruna, o Aguinaldo pergunta aqui para o Rubens se existe a possibilidade de, com agora o pagamento do governo, do PIS, essa antecipação. Acho que é isso, pelo que eu entendi. Ele quer saber se ele tem agora o PIS para receber, porque o governo começou a pagar o PIS ainda hoje, a gente trouxe a informação, né, sobre o PIS, se a Via Crédito, por exemplo, compra essa antecipação. Não, essas situações de governo, né, de verbas do governo, de benefícios do governo, a gente não tem uma atuação de compra, tá? Eu acho que teria que entender a regra, né, de antecipação, se é possível, né, junto ao próprio site, né, do governo, né, do Ministério competente, para ver da possibilidade. Não tem essa possibilidade de antecipação, mas como eu falei já na vez anterior, tem outras possibilidades de, se você sabe que vai receber em determinado mês, você já pode contrair uma linha na cooperativa, numa instituição financeira, conciliando, de repente, com o valor que vai receber. Com esse valor, né? Você já se prepara e quando ele vier, ele faz a quitação ou antecipa as parcelas. É, né? Isso que ele pergunta aqui, justamente isso. Isso é possível. Então tá certo. A dona Darcy também, vamos lá. Se a aplicação em previdência ainda é a melhor aplicação. Previdência. A Previdência, nos últimos anos, ela tem sido muito comentada, né? Ela tem muitos atrativos, né? Então, ela não vou dizer que ela seja a melhor, mas ela tem uma grande finalidade, que é uma reserva futura, né? Então, além dela proporcionar um acúmulo, uma reserva mensal, que você pode fazer mensal ou com pagamentos de uma única vez, é uma reserva que você faz para o futuro, tá? Para uma aposentadoria, que você vai contribuindo aos poucos e lá na frente você acumula uma reserva que depois você pode, uma renda complementar. Você tem como renda complementar, porque você tem a aposentadoria, né? Aposentadoria oficial do governo, do INSS, que tem sua limitação, né? Então, independente do salário que você ganha na ativa, né, da renda que você tem quando na vida ativa, quando você se aposenta, você vai ter uma limitação. E a Previdência, ela vem com esse objetivo, de uma complementação a essa aposentadoria oficial. A dona Darcy perguntou. Então, espero que os nossos ouvintes tenham conseguido, né, sanar as dúvidas. Qualquer coisa pode mandar sempre aqui para o 3058 1120. E sobre essas educações financeiras, né, gostaria de dar alguma dica, fazer mais alguma observação, como a Via Crédito consegue ajudar também o seu cooperado com essa educação financeira? Então, Bruna, a educação financeira, ela faz parte de um propósito da cooperativa, né, de chegar até a população, né, como foi comentado aqui, isso ainda está longe de muitos, né, de muitas pessoas, mas a cooperativa, ela fomenta a educação financeira, né, de uma educação financeira sustentável, né? Então, como que é feito? Nos nossos postos de atendimento, né, quando tem dúvida, a gente atende, e muitas vezes a gente atende não só com a própria educação, mas com uma linha, com um empréstimo adequado, conforme a necessidade do cooperado, conforme o perfil, né?
que seja adequado para ele não contrair um empréstimo e de repente virar um problema na sequência, né? Que isso ajude ele a realizar alguns sonhos, né? Temos os cursos, né? A gente participa muito com associações, com escolas, né? Então a gente vai nas comunidades, a gente tem os cursos presenciais, a gente tem cursos online, né? Então, assim, são muitas as formas que a gente tem de contribuir, né? Então, às vezes é um grupo pequeno de pessoas, um grupo maior de pessoas, tá? Então, sempre a gente tem esse objetivo de estar chegando até a comunidade, até o cooperado, de estar passando essa educação que é tão importante. Uhum. E como encontrar a cooperativa, onde fica, telefones, como posso, né, ir até a cooperativa para me tornar um cooperado? Para cooperado, vamos aqui, como eu falei, né? Então, aqui no Paraná, nós já estamos partindo para a 9ª agência. Nós temos 3 aqui em São José dos Pinhais, uma na Rua Isabel Redentora, outra na Almirante Alexandrino, no Afonso Pena, e uma na Rua Joinville. Estamos abrindo em Piraquara, já temos em Pinhais, temos em Curitiba e alguns bairros de Curitiba, né? Então, assim, a gente se coloca à disposição. Tem no site, se entrar no site ViaCred, também tem lá os endereços, né? Então, temos o atendimento digital, tem contas que podem ser abertas de forma inicialmente digital e depois o atendimento na cooperativa, direto num posto de atendimento ou diretamente nesses postos de atendimento, né? A forma de atendimento é muito ampla, tanto digital quanto presencial, conforme eu falei. Conforme o cliente preferir, né? Exatamente. Tem gente que está mais habituado ali com o digital, tem gente que gosta desse contato, né? Falar com pessoas. Valoriza, né? E também um outro diferencial, nosso horário de atendimento nos nossos postos de atendimento, que aqui na nossa região é das 9h30 até as 17h. Então é um horário um pouco mais estendido em relação aos horários tradicionais do sistema bancário, né? Que dá mais tempo de atender de forma humana. Sim, muitas vezes as pessoas trabalham, né, o dia inteiro, precisam ir até a cooperativa, então precisam, né, desse horário mais estendido e é ótimo, né? Assim não causa aglomeração, fica um espaço bem legal ali de atendimento também, não fica uma fila de espera grande, você vai ser atendido com muita competência na ViaCred. E eu quero agradecer o gerente de relacionamentos e negócios da ViaCred, Rubens José Tortato. Muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Mais. Sempre será bem-vindo aqui. Eu te agradeço, né? Para mim foi uma honra estar participando aqui. Eu sou aqui de São José dos Pinhais, nasci em São José dos Pinhais, fiz uma carreira bancária, iniciei aqui nos bancos da região, né? Daí eu fui trabalhar em Curitiba, fui trabalhar em Blumenau e encerrei, aposentei, mas não resisti, voltei, né? E sou muito feliz de ter voltado numa cooperativa, na ViaCred e aqui na comunidade de São José dos Pinhais e região, de estar atendendo a população dessa forma tão humana, né? Para mim é um prazer. E agradeço a vocês o convite e me coloco à disposição para outras oportunidades. E a gente fica muito feliz, né? Você retornou então e está aqui com a gente compartilhando todas essas dicas, né? De como melhorar as escolhas financeiras em 2022. Muito obrigada. Por nada, eu que agradeço. Eu conversei hoje com o gerente de relacionamento e negócios da ViaCred, Rubens José Tortato, sobre as 4 etapas para melhorar as escolhas financeiras nesse ano de 2022. E você pode conferir novamente essa entrevista no site da Rádio Mais, radiomaisdigital.com.br.